Gente, eu vou aproveitar que o Kenzo detalhou as agendas até aqui para trazer bastidor sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como eu disse, Lula participou hoje de uma agenda, gente, reunindo 40 veículos da imprensa internacional. E aí tinha veículos da Europa, tinha veículos importantíssimos da China, do Japão, estavam lá, dos Estados Unidos, veículos que são focados no investidor internacional. Estava todo mundo lá, foi uma conversa longa e a gente traz aqui para vocês algum cheiro do que Lula queria comunicar. Antes de responder as perguntas, teve pergunta inclusive sobre se a democracia do Brasil corre risco ou não. Essa foi feita por um veículo e um jornalista representando um veículo japonês, né? A China quis saber, porque lá o veículo é estatal, claro, né? A China quis saber como é que Lula pretende reanimar, reindustrializar a economia, falar um pouco sobre parcerias internacionais. Mas antes de começar a responder as perguntas, Luiz Inácio Lula da Silva fez uma fala inicial. E me chamou muita atenção porque o ex-presidente Lula, ele meio que mimetizou, ele remeteu, ele rememorou o grande pacto que foi pregado por Joe Biden na campanha dele lá nos Estados Unidos, falando muito sobre o maior plano econômico vinculado à ecologia, à preservação ecológica da história dos Estados Unidos. Biden prometeu, Biden abriu fazendo seminários internacionais, estão aí as imagens do ex-presidente Lula hoje falando com veículos estrangeiros. E olha o que Lula falou, né? Eu até anotei aqui, Lula acena Biden ao dizer que vai dar protagonismo, prioridade, profissão de fé à questão climática. Luiz Inácio Lula da Silva defendeu um novo pacto global de governança que viria a ser seguido por todos os países sobre o tema e que quer colocar o Brasil como linha de frente, protagonista desse movimento. Luiz Inácio Lula da Silva vinculou essa questão de preservação da Amazônia. Ele falou, nós precisamos chegar no momento em que uma árvore de pé vai valer mais do que qualquer centímetro desmatado que você tenha. Ele vinculou isso, essa questão da necessidade de proteção, disse que vai ser implacável com a mineração, com o garimpo ilegal se for eleito, com o garimpo ilegal se for eleito. Ele vinculou tudo isso à questão da violência, ao empobrecimento da humanidade como um todo. E como ele fez esse vínculo falando de Dom Phillips, que era do The Guardian, prestava serviços também para o The Guardian e foi assassinado ao lado do maior indigenista da geração dele, o Bruno Pereira, por gente ligada ao tráfico ilegal na Amazônia de produtos naturais e também de drogas ali naquela região da Tríplice Fronteira. Lula tratou esse tema como algo assim preponderante. Por quê? Porque sabe que isso soa como música aos ouvidos de Estados Unidos e de Europa. Lula, sabendo disso, fez o que fez. A gente pode até delinear outros pontos importantes, mas eu peço sua atenção para isso. Porque além de um gesto para fora, para toda a Europa e para os Estados Unidos com muita força, e também dizendo que vai dialogar com a China e com outros grandes atores do processo de industrialização mundial, além de um gesto para fora, tem um gesto para dentro. Marina Silva está muito presente na campanha de Fernando Haddad ao governo de São Paulo, mas está distante de Lula. Ela cobra compromisso com desmatamento zero. Lula tem falado em desmatamento líquido zero. O que muda? Um é não deixar cair uma árvore a mais, a outra é fazer uma conta entre área reflorestada e novas áreas devastadas e fazer nessa conta chegar a uma diminuição expressiva do desmatamento. Ao tratar esse tema com essa força, Luiz Inácio Lula da Silva faz um aceno para ela, Marina, que ainda está longe dele na campanha. Eu vou trazer todo o meu time para cá e aí eu vou tentar explorar diferentes pontos. Por exemplo, né, a imprensa americana que estava lá representada falou muito sobre a questão fiscal, veículo muito fechado ali com a questão dos investidores internacionais. E aí Lula foi de novo naquela linha, a garantia sou eu, né? Eu já fiz, eu sei fazer, eu vou fazer o país crescer, vou melhorar a renda, vai dar tudo certo, a conta vai fechar. Mas de onde mesmo ele vai tirar a grana para, por exemplo, manter um auxílio Brasil de R$600, fazer uma redução da taxa de juros e, claro, também da inflação, ele não explicou. Uma coisa que eu acho interessante e que valia a pena você explicar é, Lula falou, olha, a taxa de juros na altura que ela está hoje no Brasil, recorde,
há muito tempo a gente não via ela assim, claro, né? Recorde recente, digamos. A altura dessa taxa de juros, Lula disse, faria sentido se a gente tivesse uma inflação de demanda. O que é isso? Muita gente querendo comprar e não tendo o produto. E aí o preço do produto sobe, que não é o caso do Brasil. Ou seja, perguntaram também sobre a independência do Banco Central. Sempre teve muita autonomia e tal, mas diz que vai vigiar os preços que são, digamos assim, estão na rédea do governo. Eu quero te ouvir um pouco sobre esse capítulo em especial, Rê. Perfeito. A gente não tem visto, ainda que Lula esteja acelerando a velocidade de anúncios, né? Então, ele está agora colocando na rua temas um pouco mais específicos que vão mostrando um pouco como ele espera entregar uma economia que funcione melhor, né? Que era ali a ideia macro, a ideia guarda-chuva que Lula começou a apresentar ainda na pré-campanha, né? De retomar uma prosperidade ao país que ele entende que as pessoas guardam como memória dos anos do governo Lula. Agora ele está entrando em detalhamentos, vou pegar aqui como um aceno mais recente, né? A questão de mudar a tabela do imposto de renda, que na prática significaria não cobrar esse imposto para quem ganha até 5 salários mínimos. É algo bem acima do que a gente tem hoje. Ele não entra na explicação de como ele promove essa mágica. Porque eu digo mágica, dá para aumentar a tabela? Dá. A questão é de onde tira o dinheiro, né? E como faz isso com o orçamento público. Não é algo mágica no sentido de que é impossível de se fazer, mas é porque é algo que precisa ter início, meio e fim. E quando a gente vai para conversar, inclusive, com integrantes da campanha do ex-presidente Lula para entender essas nuances, eles ou usam o expediente de dizer isso ainda está sendo estudado, ou é algo que, uma vez o presidente sendo eleito, a gente vai debater. Interessante que muitas vezes eles usam como exemplo o fato de que governos anteriores não entraram nesse nível de detalhamento para viabilizar uma suposta confiança no seu programa de governo, porque eles entendem que ao entrar ali em minúcias de como se promoveria isso, então assim, olha gente, para aumentar, vou usar como exemplo, para aumentar a faixa de isenção do imposto de renda, a gente vai ter que cobrar mais imposto do setor X, Y, isso abre um flanco, o que é verdade. Por isso, essa ausência de detalhamentos em muitas frentes. Ocorre que fica, sim, uma interrogação. A Dani puxou a questão dos juros. A gente não tem ainda uma taxa básica de juros tão alta quanto a gente viu no governo Dilma, mas a gente está muito próxima disso. E esse debate que o Lula levanta sobre esse é o instrumento certo para você enfrentar nesse momento uma inflação que veio oriundo de choque de oferta, né? Porque você teve a guerra na Ucrânia e a pandemia e não vem necessariamente de uma economia que está demasiadamente acelerada, né? Esse é um debate precioso na economia, mas ele tem um limitador, porque o Banco Central só tem esse instrumento. Então, quando o Banco Central está olhando o que fazer com o fato de que a inflação está descontrolada, ele só tem como mexer nos juros. Isso tudo é um debate rico na economia, mas que Lula também não apontou os caminhos para resolver de forma muito concreta, Dani. Yuri, eu quero começar a falar com você sobre esse ponto, né? Lula busca aí, mimetiza um pouco, vai à memória do que fez Biden, esse apelo, né, por um mega pacote, uma repactuação de como lidar com a natureza em tempos de crise climática evidente, claro, e de uma Europa e os Estados Unidos, nesse momento, muito focados nisso, né? Lula fez questão também ali de um jeito polido, né, rememorar ali a liderança do Brasil em outros tempos em temas bastante quistos pela política internacional. Quero uma avaliação sua, como se apresenta o presidente e também o que sinalizam as perguntas, né? Me chamou muita atenção um jornalista de um veículo japonês perguntando se Lula via risco de ruptura institucional caso ele vencesse as eleições e o presidente Jair Bolsonaro não acatasse o resultado. Acho que, primeiro, essa questão ambiental, que é um dos calcanhares de Aquiles da política externa do governo Jair Bolsonaro, embora durante as gestões do PT também tenham ocorrido algumas questões sensíveis ou controversas
na questão ambiental, como, por exemplo, a usina de Belo Monte, que provocou ali, ao fim e ao cabo, foi a grande disputa entre, na época, as ministras Marina Silva e Dilma Rousseff. E aí você mencionando, você chegou a falar também, Dani, de Marina Silva, vale lembrar que ela, candidata a deputada federal agora por São Paulo, de um partido, da Rede, que faz parte da aliança que apoia Lula, mas ela está bem distante da campanha de Lula. Ao contrário, ela tem cobrado mais compromissos ambientais da candidatura de Lula para poder fazer um gesto público de apoio. Eu achei que ele estava mirando muito ela hoje, achei mesmo, assim, soou como música. Ele falou, eu só não vou me comprometer com o desmatamento zero, porque eu tenho medo, né, de resvalar ali, de buscar a perfeição, mas isso é uma profissão de fé para nós, que é uma cobrança que a Marina Silva tem feito. Eu achei que ele fez muitos acenos para ela. Pois é, mas ainda está faltando essa liga entre os dois. Tanto que no sábado, por exemplo, havia uma expectativa se ela poderia ir até o comício e que, me conste aqui, ela não foi, ela não compareceu. Randolfo Rodrigues, da Rede Sim, falou ali no palco, mas ainda não houve um gesto público ali de Lula e Marina Silva juntos, desde que eles romperam, desde que ela deixou o governo Lula no fim do segundo mandato do ex-presidente. E, no fundo, toda essa preocupação da imprensa internacional, não só com a questão climática, mas com as questões institucionais, isso vem de algum tempo e ganhou força. Primeiro no 7 de setembro do ano passado e depois, obviamente, após a reunião do presidente Jair Bolsonaro com as embaixadas que tiveram uma repercussão internacional bastante forte e acaba sendo explorado não só pelos jornalistas, mas pelo próprio adversário do presidente numa fala como essa. Lê, quero te ouvir sobre esse assunto, querido. O que você destacaria aí da mensagem que Lula quis passar aí aos veículos estrangeiros? É claro, é importante destacar que o ex-presidente se aproxima da dificuldade de relação que Jair Bolsonaro tem, né, com a imprensa internacional e com líderes também em todo o mundo por conta do histórico do governo, que acabou mudando bastante as balizas de suas relações internacionais. Primeiro com Ernesto Araújo, crítico do globalismo, crítico do não sei o quê, crítico do lá, dizia que estava frio, estava chovendo, portanto, não tinha crescimento global, e agora vem com uma chancelaria profissional, digamos assim, né, mais profissional e com um tom mais baixo. É importante lembrar de onde a gente saiu para onde a gente chegou. Os filhos do presidente chegaram a ter discussões públicas com a Embaixada da China, maior parceiro comercial do mundo, até que Bolsonaro desembarcou lá e falou que eles são mais capitalistas do que muitos outros países por aí. Quero te ouvir. Dani, primeiro eu queria falar sobre a menção ali que ele faz ao caso do Bruno Pereira e do Dom Phillips e de mais uma promessa que ele fez nesse sentido, mas antes destacar rapidamente que é mais uma vez, né, que o ex-presidente Lula dá uma oportunidade, se coloca aos questionamentos da imprensa estrangeira. E são raríssimas as oportunidades em que ele se coloca aos questionamentos da imprensa nacional, né, daqui do país. A gente sabe que o ex-presidente mantém uma frequente agenda ali de conversar com jornalistas e blogs que estão mais à esquerda no espectro político. Já não é a primeira vez que ele faz esse encontro com a mídia estrangeira, mas a imprensa, né, nacional tem também temas a questionar o ex-presidente Lula. Hoje, até perguntando sobre isso para um petista, eu fui informado de que agora o ex-presidente vai começar a falar mais com os veículos da mídia nacional, que frequentemente também, a gente falou sobre isso já na edição de hoje do 360, também já foram alvos diversas vezes, tanto do PT como do próprio ex-presidente Lula. Feito esse breve apontamento, queria destacar que um dos temas, né, que mais repercute e que o Lula já foi instado a falar mais de uma vez também à mídia estrangeira é o assassinato do Bruno e do Dom, que é um caso, de fato, emblemático para o Brasil no mundo. Internamente, porque revelou o Vale do Javari, né, uma segunda maior terra indígena do país, um lugar que muito pouco se falava, fora a mídia especializada, fora quem acompanha a questão indígena de maneira mais detida, foi se falar agora com esse bárbaro assassinato e ali está, enfim, uma série de crimes que vão do narcotráfico ao tráfico de armas, à pesca ilegal, garimpo. Cada região do Vale do Javari tem um crime praticamente diferente e, de fato, é um lugar que se torna relevante para a discussão dos temas nacionais a partir desse caso da morte do Bruno e do Dom. E aí, falando sobre isso, o ex-presidente volta a prometer
ter a criação de um Ministério dos Povos Originários, né? Também é uma promessa que ele já fez algumas vezes de criar um ministério para ser comandado por um indígena. Enfim, é uma forma que o ex-presidente já encontrou de se diferenciar do presidente Jair Bolsonaro nesse sentido. Ao falar da questão indígena, ele sempre lamenta a morte, diz que vai combater o crime organizado, que é muito presente lá na Amazônia, e faz essa promessa de criar um ministério e entregar nas mãos de um indígena para que ele comande as ações, né? Muito bom, queridos. Eu já volto com vocês todos.